Olá, vamos começar então. Resumo deste livro, Ensinando o Trivium. Como eu já havia anunciado, este livro ele tem 10 capítulos e os capítulos são bem extensos, então eu vou tentar fazer 3 vídeos por capítulo para ficar um pouco mais explicado, tá bom? Então vamos lá, hoje vai ser o primeiro vídeo de 3 partes do primeiro capítulo. E o capítulo 1, ele começa com essa imagem, ó, um pai, uma mãe, um bebezinho, e eles estão lendo a Bíblia com o bebezinho. Então, qual que é a grande temática desse livro e da proposta que eu tenho? É falar sobre a educação doméstica, sobre o famoso homeschooler, né, que tá super na moda, de você fazer educação em casa com os seus filhos. E tem sido um debate bem atual, as pessoas têm falado muito sobre isso, as vantagens, as possíveis desvantagens, e principalmente, né, nós que somos cristãos, muitos têm levantado essa bandeira e tem sido falado muito sobre isso, então surgiu a oportunidade de eu ler esse livro, então eu já quero aproveitar e fazer o resumo dele, com quem tiver interesse no tema. Então, o primeiro capítulo, ele começa fazendo uma análise com o título Saindo do Modelo. O que ele quer dizer com saindo do modelo? O autor ele começa dando um exemplo de algo quando você tenta encaixar um objeto em um recipiente que não cabe, não encaixa. E ele usa essa expressão, esse exemplo, para falar do modelo de ensino bíblico com o modelo de ensino tradicional, secular, como, né, você quer entender. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o modelo bíblico, o padrão bíblico de ensino, não cabe dentro do modelo tradicional de ensino, de sala de aula, né, estatizado, enfim. Então, a primeira coisa que nós somos levados a pensar quando começamos a ler esse livro é que o modelo bíblico não cabe no modelo secular. E aí a gente já começa a fazer essa autorreflexão. Será que dá para encaixar aquilo que a Bíblia espera de nós, aquilo que a Bíblia espera da família cristã, do ensino cristão, dá para encaixar com o ensino que o Estado oferece para os nossos filhos? Essa é a grande primeira pergunta que os autores do livro faz. E aí, ele dá um exemplo do próprio Jesus, quando Jesus fala sobre a parábola do remendo. O que ele vai falar? Ninguém tira remendo de uma roupa nova para pôr em uma roupa velha. Por quê? Você vai estragar as duas coisas. Você vai estragar a roupa nova, que você tirou um pedaço de tecido dela, e vai estragar a roupa velha. Por quê? Quando você tira um pedaço de roupa nova e costura nessa roupa velha que está rasgada, a roupa velha ela vai ceder. E aí o tecido novo não vai acompanhar. Então ele vai rasgar a roupa velha. E é claro que há um contexto para se usar, né, essa parábola, mas o autor ele quer aqui fazer a aplicação justamente da não compatibilidade. Não tem como você pegar um modelo de ensino estatal e tentar colocar dentro do modelo cristão. Não cabe, né? Uma coisa não comporta a outra. E para reforçar esse exemplo, ele usa também a parábola que Jesus citou dos odres e do vinho, que está em Lucas 5, 37 e 38. Então, o autor ele vai usar esse exemplo. Olha, ninguém pega o vinho novo e põe em odres velhos. Por que não se faz isso? Porque os odres velhos, eles já se dilataram. E quando o vinho novo se dilatar, fermentar, seja, né, o processo, o que vai acontecer com esses odres que já foram dilatados? Eles vão se romper, porque não há espaço para dilatação. Então, você vai perder as duas coisas. Você vai perder os vasos e vai perder o vinho. Então, você coloca vinho novo em odres novos. Por quê? Porque o vaso também passa pelo processo de dilatação. Então, à medida que o vinho fermenta e se dilata, o vaso também, junto com o processo do vinho. Mais uma vez, ele usa esse exemplo para falar dessa metodologia do ensino do Estado, que não comporta nós pegarmos os princípios bíblicos e tentarmos
colocar nesse recipiente. Não cabe. E é uma leitura muito boa, é um livro muito prático, embora esse nome, quando eu vi, eu fiquei assustada, porque eu falei, o Trivium teórico, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia nem o que era Trivium. Então eu pensei, gente, vai ser um livro muito técnico. E assim, só abrindo um parêntese, por que eu estou lendo esse livro? Porque eu já pensei várias vezes em fazer educação doméstica, mas eu acho um desafio muito grande. Eu acho assim, às vezes eu acho que eu não consigo. E eu acho que todo pai, mãe, pensa mais ou menos a mesma coisa. A gente pensa assim, será que eu não vou estar privando o meu filho de uma educação de excelência? Era isso que eu pensava, é isso que eu às vezes penso. E quando eu compartilhei esse pensamento, essa minha amiga falou assim, olha, lê esse livro que ele vai te ajudar a tomar essa decisão acerca de fazer, né, educação doméstica. E eu percebi, achei que era um livro muito técnico, mas não é. Eu já li todo o primeiro capítulo, é uma linguagem bem prática e bem, assim, aplicável mesmo, tá? Então, a primeira parte é nos fazer pensar isso. Não tem como pegar o que a Bíblia ensina sobre educação e aplicar no modelo que nós temos de educação. Não cabe, tá bom? E aí, a segunda parte interessante é que ele fala que o Trivium, que é a proposta desse livro, né? Que ele nos ensina a usar o Trivium ensinando os nossos filhos em casa. Ele fala que o Trivium, ele está baseado na educação clássica. E para falar também, não falei ainda, né? O que é o Trivium? O Trivium vem de 3, que é a educação baseada em 3 linhas, que é a gramática, a lógica e a retórica. Então, ele vai usar essas 3 linhas, né? Essa ramificação em 3 partes, para trazer a educação em casa. E aí, ele faz uma pergunta, né? Os autores fazem uma pergunta sobre a educação clássica, porque ele diz que usa a educação clássica. Eu não cheguei nessa parte, mas a proposta é usar a educação clássica. E aí ele faz uma pergunta, o que é educação clássica? E aí ele responde que hoje, na verdade, o que as pessoas entendem por educação clássica se consiste em estudar os grandes filósofos, aí ele cita aqui, né? Homero, Platão, César, Cícero. Só que, na verdade, hoje o que as pessoas entendem por educação clássica é aprender sobre esses grandes filósofos e fazer uma aplicação do pensamento deles. Porém, o pensamento deles não se resume a um pensamento clássico. Segundo o autor, o pensamento deles é um pensamento filosófico humanista. E o que nós entendemos por humanista? É quando o homem é o centro, né? Na teologia a gente fala muito sobre o antropocentrismo, é quando todas as coisas giram em torno do homem, né? A gente fala sobre todos os nossos, as nossas nuances, as metodologias que nós usamos, a linha de argumentação que a gente usa, tudo gira em torno de nós, da nossa vontade, do nosso desejo. E não pode ser assim. A teologia, ela não pode ser antropocêntrica, ela tem que ser teocêntrica e cristocêntrica. Tudo tem que girar em torno de Cristo, em torno de Deus e da sua palavra. E aqui ele dá esse exemplo, que a educação estatal, né, aquela que o governo oferece, eles se dizem clássicos, mas eles não são clássicos no termo neutro, eles são clássicos humanistas. Por quê? Porque eles são voltados para o pensamento basicamente desses filósofos e tem o homem como centro. E isso não serve para o cristão. E aí que ele já começa a defender a necessidade de que cada cristão traga a educação como responsabilidade dentro da sua casa. Isso é muito sério. O autor ele tem um posicionamento assim bem decisivo em relação a isso. Então, assim, se tiver alguém com dúvida, cuidado, porque esse livro meio que vai puxar, né, a nossa orelha, porque eu já percebi que ele coloca aqui de uma maneira muito clara que é sim responsabilidade dos pais educar os filhos em casa. Isso é muito, muito sério. Então, ele faz essa pergunta, o que é educação clássica? E ele responde que o que as pessoas entendem por educação clássica, na verdade não é educação clássica, na verdade é um humanismo clássico, porque gira em torno desses filósofos, né, que têm um pensamento puramente humanista. E aí eles, continuando, ele fala sobre os movimentos, né, o Renascimento, a famosa educação da Grécia e Roma, e ele diz assim, que
eles usam o modelo clássico, mas que eles resgataram o modelo clássico original. E aqui ele traz uma definição. Do que ele quer dizer como clássico? Ele diz que clássico é tudo aquilo que tem boa forma, tem um valor duradouro e que está em conformidade com o padrão bíblico. Então ele passa o clássico por esse crivo. Tem uma boa estrutura? Tem uma boa estrutura. É duradouro, ou seja, foi aprovado pelo tempo? Foi aprovado pelo tempo. Está em conformidade com a palavra, com a Bíblia? Sim, está. Então, esse modelo serve para nós usarmos. Então, eu acho muito interessante porque ele usa a palavra peneirar, né? Eles peneiram tudo que é oferecido por esses 3 crivos. E aí, se passar por essa peneira, eles entendem que é bom e é apto para ser usado. Outra coisa interessante é falar, uma frase que ele coloca assim, ó. Não queremos aprender línguas, lógica e retórica. Eu falei gramática, né? Na verdade é línguas. O trivium são essas 3 palavras. Línguas, lógica e retórica. Usando essas 3 ferramentas no ensino doméstico. Eles dizem assim, nós não queremos aprender essas 3 coisas para que possamos ler Homero, para que possamos ler Virgílio, pensar como Aristóteles, e Sêneca e outros personagens importantes. Ele fala, nós não queremos aprender isso para ler esses personagens. Nós queremos aprender línguas, lógica e retórica para que possamos realmente ler, pensar e falar. Ou seja, eu não preciso estar ligada a entender o que esses pensadores falam sobre isso. Eu preciso pensar por mim mesma. E eu achei isso muito interessante, porque a visão do autor é que você não vai usar o método clássico preso na visão desses filósofos. Você vai usar o método para pensar livremente. E que quando você aprende a usar o método, você aprende a pensar sobre tudo, não só sobre os filósofos, mas sobre tudo. Então, na visão dos autores, usar essa metodologia te faz estar acima, né, como que eu posso dizer? Da metodologia usada, né, lá fora. Então você está acima, porque você não fica preso só naquilo, você tem a capacidade de pensar acima disso. E uma frase muito forte que ele coloca aqui, por que ele usa o trivium? A lógica, a língua, a lógica e a retórica. Não queremos usá-las para não servir nada além do Deus vivo. Então, eles são muito focados que o ensino, ele tem um objetivo, que é servir a Deus. E lá fora, o ensino, ele não tem esse objetivo. Pelo contrário, é tirado esse objetivo. Então, quando você tira o objetivo de servir a Deus da educação, a educação não serve para nada. Então, ele resgata esse valor. Eu ensino, eu aprendo com o objetivo, servir a Deus. Se não há o objetivo de servir a Deus, não há objetivo bom que vale a pena ser aprendido ou estudado. E nessa linha, nessa crítica, né, que o autor faz do objetivo da educação, tem uma frase muito forte que ele coloca assim, ó. Tudo que não confessa Jesus Cristo como Senhor, necessariamente o nega. Ele diz que não há ambiente neutro na educação. E eu achei isso muito sério. Não há ambiente neutro, tipo assim, não, isso aqui não confessa Jesus, mas também não nega. Para o autor não há essa possibilidade. Tudo aquilo que não confessa Jesus, automaticamente está negando Jesus. E ele ainda diz que isso é mais perigoso. Por quê? Porque faz de uma maneira silenciosa e sutil. E não faz de uma maneira clara, né? Que possa ser defendida. Então, às vezes, a gente precisa repensar isso. Ah, não, mas a escola é neutra. Não existe ambiente neutro. Se não confessa a Cristo, nega a Cristo. Isso é muito sério e nós precisamos sim pensar, né, sobre isso. Outra coisa que eu quero citar para concluir essa primeira parte, ele diz assim: todos os territórios que os cristãos reconhecem como neutros são considerados, aliás, são concedidos aos demônios como um parque de diversão para que possa praticar o seu delito oculto. Gente, olha que coisa séria. Somos os proprietários legítimos do mundo. Ele faz aqui uma seguinte afirmação. O ensino é de Deus.
ensinar é de Deus, a palavra nos ensina como ensinar, a palavra nos ensina como praticar o ensino. Só que o que nós fizemos? Nós retrocedemos, nós nos escondemos, terceirizamos essa responsabilidade para o Estado e agora a gente olha para aquilo e acha que aquilo é algo que não nos pertence, né? Então, essa fala dele fala quando a gente acha que tem um território neutro, por exemplo, o Estado ele é laico, né? E também dentro das escolas a educação ela tem que ser neutra. Isso é muito perigoso. E olha que interessante, que esse livro, ele não é um livro muito atual, não. Ele é um livrinho já de algumas décadas. E essa linguagem neutra, olha como ela está na moda hoje, né? Em pleno finalzinho do século, do ano 21. Esse debate de usar uma linguagem neutra, enfim. Então, assim, o autor ele já tinha essa visão. Não existe ambiente neutro, não há ou você confessa a Cristo ou você nega. Então, quando você deixa esse ambiente neutro, você entrega isso para Satanás, para que ele use. E foi isso que a igreja fez ao longo das últimas décadas. Ela entregou a educação. Ela entregou, por quê? Porque considerou um ambiente neutro, e aí o que o inimigo fez? Ele se apropriou da educação. E aí a gente olha e fala, mas não é nossa. É nossa sim. Nós precisamos resgatar e usar como a Bíblia orienta. Essa é a visão do autor. E ele cita, vou citar esse versículo para encerrar esse vídeo, que é para fechar essa ideia do autor. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 e 23. Tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vocês de Cristo e Cristo de Deus. O que o autor quer dizer? A educação é nossa. O ensino foi Deus quem deixou como princípio, como estrutura, como valor, como bem, como herança. E só que nós fomos entregando isso, né, para um ambiente que chamamos de neutro e nós acabamos perdendo isso. E hoje, quando você fala de educação doméstica, nós olhamos, eu falo porque e olha que eu amo a educação cristã. Minha filha tem 2 anos e 10 meses hoje, e ela é super envolvida, eu envolvo ela muito com o ensino da palavra de Deus, e eu olho para a educação e penso assim, não é minha responsabilidade, né, mesmo que direta ou indiretamente, é sim minha responsabilidade. A Bíblia é muito clara e assim, no decorrer desse livro a gente vai ver o tanto de referência que mostra que é sim, não só direito, mas responsabilidade dos pais em ensinar os filhos. Nunca foi do Estado, nunca foi do outro, sempre foi dos pais, sempre foi da família. E nós precisamos perceber, né, onde foi que nós entregamos isso para alguém que não tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sim nossa. Então, tenho certeza que vai ser um debate muito bom. Vou encerrar essa primeira parte e depois eu volto com a segunda parte pra gente dar continuidade. Beijo, até mais!